Bom dia, bom dia, minhas lindas! Mais um dia aqui do nosso tempo de propósito e hoje o nosso 19º dia, né? 19 dias aqui no nosso tempo de propósito. Parabéns pra você! Se abraça aí e diz parabéns, mulher, né? Se você tá levando isso daqui a sério, tá todo dia aqui, né? Ouvindo aqui os devocionais, tá lendo a sua Bíblia, tá fazendo suas orações, né? Meus parabéns, viu? E continua, porque com certeza tem muita coisa, muitas bênçãos chegando. Já estão até, ó, batendo na sua porta, viu? Já estão batendo. Abre para receber as tuas bênçãos. Abre a porta assim, ó. Oh, meu Deus, eu recebo as tuas bênçãos, Senhor. Oh, pode chegar as minhas bênçãos, as minhas novidades de vida. Eita, nós! Vamos que vamos. E hoje a gente vai meditar lá em Jeremias 17, versículo 7, que diz assim: mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, diz o Senhor. Oh, meu Deus do céu, que coisa mais maravilhosa! Que coisa mais maravilhosa é a gente confiar num Deus único, gente, um único Deus, o único Senhor de toda a terra, o único Criador. Deus, não existe outro Deus além dele, o Criador do céu e da terra. E a Ele nós podemos confiar com todo o nosso coração. Por quê? Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se esqueça das promessas que Ele fez, daquilo que Ele prometeu, daquilo que Ele falou. Ele cuida, Ele abençoa, Ele multiplica, Ele nos presenteia com muito mais daquilo que a gente precisa ou daquilo que a gente merece. Ele cuida das nossas necessidades, mas Ele vai muito além, Ele nos dá muito além daquilo que a gente precisa. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus misericordioso, bondoso, majestoso, um Deus que nos ama. E a partir do momento que a gente começa a limpar as nossas lentes, tirar, né, a sujeira dos nossos óculos e começa realmente a querer: Deus, eu quero te ver como o Senhor é, perfeito. O Senhor é perfeito e eu quero conhecer o teu amor, eu quero sentir o teu amor. Peça a Deus, se você ainda não teve uma revelação do amor de Deus, se você ainda nunca viveu assim uma experiência com o Senhor, peça, mulher, peça: Senhor, eu quero viver uma experiência contigo. Senhor, eu quero te conhecer mais. Eu não quero te conhecer só de te ouvir. Eu quero conhecer de viver contigo experiência, Senhor. Senhor, eu quero sentir o teu amor, Deus. Eu quero conhecer o teu amor, Senhor. Eu quero, Jesus. Sabe, peça, porque Deus fará. E como é bom, como a gente caminha para um novo nível a partir do momento que a gente vive, né, novidade de vida com o Senhor, a partir do momento que a gente conhece o amor do Senhor, a partir do momento que a gente começa a ver Ele, não mais pela lente daqueles que falam dele, mas pela nossa lente, porque agora é como Jó dizia, né? Antes eu ouvia falar de ti, agora eu te conheço, né? Então, a partir do momento que a gente conhece Deus, esse Deus tão maravilhoso, gente, que Ele só quer o nosso bem, Ele só quer o melhor para nossa vida. Quantas coisas na nossa vida que a gente quer, que a gente bate o pé, que a gente, puxa, mas Deus não realizou. E aí os anos passam, o tempo passa, a gente olha para trás e a gente diz assim: puxa, obrigada, Senhor. Obrigada por não ter dado certo aquilo. Sabe por quê? Porque aquilo era um livramento. Quantas coisas eu olho pra trás hoje, coisas, né, que quando a gente é mais imatura, né, a gente acha que é daquele jeito. Mas a partir do momento que a gente decide, porque confiar em Deus é uma decisão, sabia? Uma decisão. A partir do momento que nós decidimos: eu confio em Ti, Senhor. Eu vou confiar em Ti, ainda que eu não entenda o que está acontecendo, ainda que pareça que as coisas estão contrárias daquilo que era para ser, ainda, sabe, eu vou confiar em Ti. Eu vou confiar por quê? Porque o Senhor tem o melhor para mim. Eu sei que o Senhor está nisso e que algo bom vai acontecer, que tudo está cooperando para o meu bem. E a partir do momento que a gente decide confiar e a gente age nessa prol dessa decisão, a gente age com fé, a gente tem fé no Senhor e a gente confia, a gente entrega o controle. Lembra? A gente já teve devocional sobre isso. Entregar o controle, dizer: Senhor, tá aqui o controle da minha vida. Senhor, Deus, eu sei que eu posso confiar em Ti. Imagina se eu não puder confiar naquele que me criou, naquele que criou todas as coisas, naquele que fez todas as coisas, naquele que me ama mais do que eu mesma, mais do que eu posso imaginar. Você pode confiar nesse Deus. Se hoje tem coisas que parece que, puxa, eu queria que fosse de um jeito, eu achei que ia de ser de uma forma, tá sendo diferente. E você é uma mulher de oração? Você é aquele tipo de mulher que tá orando e buscando a Deus? Então, descansa. Porque se você é o tipo de mulher que está orando e buscando em Deus, o que está sendo movimentado na tua vida vem do coração do Senhor. Ainda que muitas vezes doa, ainda que muitas vezes passamos por coisas, dificuldades, ainda que muitas vezes a gente: meu Deus, como assim? Por que eu estou... Calma, porque o Senhor... Quando você entrega as coisas, o que o Senhor faz? Ele arruma a casa, Ele arruma a bagunça, Ele coloca as coisas alinhadas com a vontade dEle. E a vontade dEle, gente, é uma vontade, vem ordem, vem organização. E muitas vezes para fazer ordem e organização é igual a casa. Você já fez uma faxina na sua casa?
A gente tira tudo. Pra gente fazer uma faxina, antes começa com uma desorganização enorme, sim ou não? A gente tem que tirar tudo, não é? Tira as roupas tudo de dentro do guarda-roupa, joga tudo em cima da cama. Aí tem que tirar todas as coisas de cima, né, dos armários para poder tirar o pó, para depois guardar tudo e arrumar tudo de novo. A gente tem que puxar cadeira, sofá, coisa, bota tudo para poder passar o pano no chão, para poder limpar, para depois tudo ficar muito organizado, tudo ficar muito cheiroso, muito limpinho. Só que antes vem aquela coisa, sabe? Mas se a gente tá confiando no Senhor, eu sei que o Senhor tá nisso. Não, Senhor, eu confio em Ti, vem vitória, sabe? E a gente começa a declarar, e a gente começa a olhar pra nossa vida e ver tudo que o Senhor já fez e começa a agradecer. Senhor, obrigada. Senhor, olha tudo que o Senhor já fez. Senhor, eu sei que o Senhor fará novamente. Porque o Deus que fez ontem, gente, é o mesmo Deus que vai fazer hoje e que vai fazer amanhã. Então a gente tem que crer, tem que confiar. Você precisa crer. E a partir do momento que nós cremos, gente, olha só. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Então temos que ter fé em quem? No Senhor, em Deus. Não tenha fé nos outros, não tenha fé nos seres humanos, porque a gente falha. O humano, ele falha. Agora Deus não falha. Deus é perfeito, tá bom? Você precisa confiar nesse Senhor, nesse Deus maravilhoso, perfeito. Bora confiar, bora dizer, Senhor, eu confio em Ti. Eu decido confiar. Senhor, não tô entendendo. Ontem eu passei por uma situação que eu não entendi. Tem coisas que eu não entendo, gente. O que eu faço? Eu só digo, Senhor, eu não entendi, mas quer saber? Eu vou acalmar meu coração, eu vou confiar no Senhor e tá tudo nas Tuas mãos. Aí quando chegou a final do dia ali, me veio assim uma percepção, sabe? Uma paz no coração, uma percepção tão grande de uma coisa que eu precisava fazer, e que eu disse, puxa, é esse o caminho. Então é esse daqui, é para isso que o Senhor está me direcionando. Por quê? Porque muitas vezes o Senhor também, Deus, ele também, é como se ele forçasse um pouquinho a gente, sabe? Que às vezes tem coisa que a gente tem que fazer na nossa vida que a gente quer enrolar, que a gente tem medo de fazer. Sabia? Tem coisa que a gente não se acha preparado, tem coisa que a gente acha que a gente tem medo, tem coisa que a gente acha assim, ainda não é o horário, ainda não é o tempo, ou eu ainda não tenho tudo que eu preciso pra fazer isso. Tem coisa que a gente faz isso. Aí o que o Senhor faz? Não, você já tá preparada, você precisa ir. E aí ele já fez toda a parte dele, só falta a nossa. Aí muitas vezes ele dá uma forçadinha, sabe? Ele fecha algumas portas, ou ele abre, mas ele não escancara ainda, sabe? Algumas coisas que a gente precisa fazer a nossa parte. Então, a gente vai fazendo. E aí, a partir do momento, tá bom, Senhor, é isso. Eu me rendo, vou fazer o que o Senhor tá pedindo. Ainda que aquilo pareça muito grandioso, ainda que aquilo pareça muito maior do que você consegue dar conta. Mas assim, tá bom, eu decido confiar. Me ajuda, então, né? Me dá sabedoria, eu decido confiar e eu vou fazer. E, Senhor, eis-me aqui, sabe? Aí, as coisas acontecem. Sabe? Então assim, confia, mulher, confia, porque Deus é com você, Deus é com você, Ele tem muito pra você, Ele tem muito pra você, Ele já fez muito na sua vida, eu tenho certeza, tá? Porque se você é uma mulher de oração, você já tá vivendo dentro de uma oração, já tá vivendo sonhos que um dia foram, coisas que um dia foram sonhos, mas pode ter certeza, Deus tem mais ainda pra você, tá bom? Tem muito mais pra você e pra sua família. Vamos orar, princesa? Ai, Senhor, Senhor, meu Deus maravilhoso, sabemos que em Ti nós podemos confiar totalmente. Por isso, Senhor, nós te pedimos hoje. Senhor, elimina toda dúvida que tivermos, elimina, Senhor. Expulsa todo medo, preenche-nos com Teu amor perfeito, Pai. Senhor, por favor, que possamos acessar as Tuas bênçãos, as Tuas maravilhas, Pai. Aquilo que o Senhor tem de melhor para a nossa vida, Pai. Que possamos tomar posse, Senhor. Que aquilo que é nosso, que possamos tomar posse. Que aquilo que não vem de Ti, livra-nos, Senhor. Queremos só o que está alinhado com a Tua vontade. Só o que vem do Teu coração. Guarda-nos, Senhor. Por favor, como a menina dos Teus olhos, protege nossa casa, nossos negócios, nossa família e tudo que está ligado a nós, de forma direta ou indiretamente. Protege, Senhor, nosso nome, tudo que leva nosso nome. Guarda-nos, Senhor, em segurança, hoje, amanhã e sempre. Obrigada, Pai, porque sabemos que é em Ti nós podemos confiar. Amém.